Olá, ouvintes do Na Moral Podcast. Eu estou aqui hoje, Joselice, apresentador favorito, e vamos a um episódio falando sobre um tema essencial na adolescência, a crise de identidade. E para falar sobre isso, eu trouxe nossa especialista favorita, né? Alice, seja muito bem-vinda! Obrigada, olha eu aqui de novo. Obrigada pelo convite. É muito bom estar de volta para discutir mais um dos nossos assuntos polêmicos. E aí, Alice, o que é essa tal de crise de identidade na adolescência? Então, a crise de identidade na adolescência, ela é um processo bem natural. Porque é justamente o período em que os adolescentes vão estar ali buscando descobrir quem eles são. E, segundo Erikson, essa é uma fase marcada principalmente pela busca dos adolescentes de desenvolver uma identidade mais coerente. Então, eles vão estar ali buscando explorar aspectos de si mesmo, vão estar buscando formar compromissos, e pesquisas e estudos indicam que eventos importantes e as relações diárias, elas têm uma influência enorme sobre isso. Por exemplo, os adolescentes podem se sentir mais confiantes sobre a própria identidade se eles perceberem que eles têm, por exemplo, coisa muito simples, que é o apoio de familiares e amigos. Realmente é muito importante. Bom, muito interessante isso, mas por que é tão importante a gente falar sobre isso? Bom, a construção de uma identidade sólida, ela está profundamente ligada ao bem-estar psicológico. Um adolescente com uma identidade mais bem desenvolvida, ele vai ter menos problemas de comportamento, ele vai ter um melhor desempenho acadêmico, vai ter uma autoestima mais elevada. Então, é profundamente importante que pessoas como os pais e os educadores, principalmente, eles tenham uma compreensão disso para que eles possam oferecer o suporte necessário. É, E vale lembrar que isso não é essa crise, ela não é uma coisa negativa. Ela é uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. Bom, mas e as escolas? Como elas entram nesse processo? Como elas podem ajudar nesse processo? E tem algum exemplo prático sobre isso? Tem, com certeza. As escolas podem, por exemplo, promover espaços seguros onde possa ocorrer discussões abertas sobre identidade, sobre sentimento, mentorias onde os estudantes podem compartilhar as próprias histórias e ouvir outras histórias também, é bem importante. É, Outro exemplo, uma oficina de escrita reflexiva, escrita criativa reflexiva, onde eles possam explorar as próprias experiências e as próprias aspirações, para eles começarem a entender a visão deles de futuro. E a gente pode também trazer um pouco mais de interdisciplinaridade. Por exemplo, numa aula de literatura, o educador promove uma análise de personagem em busca da identidade, ou num projeto de ciências sociais, onde eles buscam entender como outras culturas abordam a formação de identidade, por exemplo. São várias opções que podem ser postas em práticas dentro do ambiente escolar que podem influenciar de maneira muito benigna na formação da identidade própria do adolescente. Nossa, como eu queria que a minha escola tivesse pelo menos um desses exemplos que você deu. Peraí, Alice, eu tô recebendo aqui no meu ponto. A gente vai dar uma pausa rapidinho só para responder a pergunta de um dos ouvintes. É uma pergunta muito interessante, de Gisele. Olá, meu nome é Gisele. Eu adoro o podcast de vocês e eu queria saber como os adolescentes podem lidar com essa pressão toda dos colegas enquanto estão tentando descobrir quem são. Oi, Gisele. Essa é uma pergunta bem pertinente e a gente sabe que às vezes pode ser bem traiçoeira, né? A pressão e a influência dos colegas, ela é um desafio bem grande durante a adolescência, principalmente. E uma maneira bem simples, teoricamente, e eficaz de lidar com isso é simplesmente promover um autoconhecimento e uma segurança própria do adolescente. Porque o adolescente que ele se conhece bem e ele tem segurança nas próprias escolhas, ele dificilmente vai ser influenciado pela pressão dos colegas. E uma forma que os pais e os educadores, os adultos no geral, eles podem colaborar com isso é promover espaços e oportunidades para o adolescente expressar as opiniões e os sentimentos de forma aberta. Bom, mas ainda falando nesse assunto, o que os pais e adolescentes podem fazer no caso dessa crise de identidade? Existe muita coisa que os pais
ou qualquer adulto que esteja ao redor do adolescente, ele pode fazer para colaborar de forma positiva com a fase da crise de identidade. Diálogo aberto, que é promover conversa franca sobre os sentimentos, sobre as experiências que eles têm. Apoio emocional também é muito importante. Demonstrar compreensão, oferecer um ombro amigo. Promover atividades de autoconhecimento, por exemplo, encorajar o adolescente a manter um diário pessoal. Não vai ler, né, sem a permissão do adolescente. Respeite os limites. Ou uma meditação, que é um pouco difícil no adolescente hoje em dia querer, mas se ele topar, é bom. Vai, tem todo tipo de adolescente por aí, né? Então, E, e por último, mas não menos importante, relacionamentos saudáveis. Promover conexões positivas, seja com amigos quanto com familiares também. isso é um tópico que tem que prestar atenção, que às vezes nem toda relação é uma conexão positiva. É verdade. Tá, mas ainda nesse assunto, para aprofundar um pouco mais, você tem alguma referência, alguma recomendação de algum material aí que os pais possam usar? Tenho Ou sim, tenho pessoas sim. que têm muitos adolescentes ao redor? Dessa vez eu me adiantei Hum, e eu anotei uns aqui. Eita, como ela é impecável. De livro, eu, né, posso indicar Identity, Youth and Crisis, do Eric Erickson, que eu mencionei lá no começo do episódio. De artigo, Adolescent Identity Development Contest, da Susan Branch. Eu espero que ninguém me corrija se o nome dela estiver errado. Minha área não é idioma, tá? Perdão. Não se preocupe, nossos ouvintes são respeitadores. É verdade. Susan Branch com J. E de site, um bem simples, a Sociedade Brasileira de Psicologia, que vão ter vários recursos muito eficazes e relevantes. Bem padrão esse último site, né? Tipo assim, é o site brasileiro de É psicologia. verdade, É mas é pesquisa. muito bom. Ah, é. É base, né? Tem que ser. Bom, gente, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero de verdade que os meus ouvintes que têm 200 mil adolescentes ao redor fiquem conscientes com as dicas de hoje, que essas dicas tenham sido relevantes, que vocês levem para o coração. E eu espero de verdade que isso melhore a relação de vocês com os adolescentes ao seu redor, sejam amigos, seja família, sejam seus filhos, primos, etc. E que eu espero que ajude no desenvolvimento deles e na sua relação, uma conexão positiva com eles. Eu também quero agradecer a Alice por ter vindo mais uma vez e eu já adianto que vai ter outros convites, porque você é muito útil para nós. Obrigada, Joselice. Eu já agradeço esse convite e os futuros, então. Aí, é isso, pessoal. Muito obrigado por estar conosco em mais um episódio. Até a próxima.